Buenas! Nesse vídeo vamos falar de cota negativa. Essa é uma expressão usada na indústria de fundos de investimento para dizer simplesmente que o valor da cota caiu. Ou seja, na verdade, ao invés de cota negativa, a cota ficou ainda positiva, mas o seu preço caiu, ou teve uma variação negativa de preço, ou teve uma taxa de retorno negativa. Mas o termo usado normalmente é cota negativa. Então, cota negativa, por exemplo, investir num fundo de investimento, ele tinha o valor da cota era, por exemplo, R$ 100, depois foi para 120, depois para 130, e aí do 130 caiu para 115. Esse 130 para 115 foi uma cota negativa. Então, perdi valor nessa história. E esse termo, às vezes, é mais usado para fundos de renda fixa, onde cotas negativas são menos frequentes, mas no mundo dos fundos de ações já não é mais tão usado cota negativa, porque é muito comum as cotas dos fundos de ações caírem de um dia para o outro, pela volatilidade que é muito maior. Apesar disso, você pode usar o termo cota negativa para qualquer tipo de fundo de investimento. Então, sempre que o valor da cota caiu, você pode falar, tive uma cota negativa, quer dizer que teve uma variação negativa do preço ou uma taxa de retorno negativa, e é muito comum isso acontecer. Então, vou mostrar para vocês alguns fundos de investimento com cota negativa e vou fechar com um fundo de investimento que realmente chegou a ter cota negativa, ou seja, com sinal de menos na frente. Uma cota de fundo de investimento com sinal de menos na frente quer dizer que o cotista está devendo dinheiro, tá certo? Então, quando a cota é positiva, quer dizer que o cotista tem dinheiro a receber, ele investiu, está lá ganhando dinheiro. Mas quando a cota está com um sinal negativo na frente, é o contrário, é o cotista que está perdendo dinheiro, ou melhor, está devendo dinheiro para o fundo de investimento. E isso costuma acontecer quando algum fundo de investimento, por exemplo, faz empréstimo, e você pode fazer empréstimo de ações ou venda descoberto, o que é muito comum, não somente de ações, mas outros títulos. Você pode se alavancar, então alguns fundos de investimento têm no seu mandato, têm no seu regulamento a possibilidade de se alavancar. E alavancar quer dizer que você pode ganhar mais do que investiu, mas também pode perder mais do que foi investido. Então, tem fundos de investimento que chegaram a ter essa proeza, e a gente vai ver um exemplo assim, que já virou um clássico da nossa indústria de fundos brasileira. Então, vamos ver lá no site da CVM. Aqui está o site da CVM. É o site assim que a gente consegue consultar as informações dos fundos. Então, ele muda de vez em quando, descendo aqui. Só para vocês verem, está aqui, ó. Tem as principais consultas, então eu vou clicar nesse aqui, ó, fundos de investimento. E aí tem fundos de investimento registrados, são os fundos que estão ativos, e aí tem os cancelados e outros tipos de consultas, tá certo? Então, clico aqui em fundos registrados. A indústria de fundos brasileira, Garça, CVM e Ambima, e todos os participantes da indústria, é uma das mais transparentes do mundo. Então, qualquer um pode entrar sem necessidade de senha, sem ter que pagar, pode entrar no site da CVM e consultar a situação de qualquer fundo de investimento, tá ok? Então, eu posso colocar qualquer nome de fundo ou CNPJ do fundo, consultar, ver as informações deles e tal. Eu já fiz isso aqui e já vou mostrar para vocês. Esse é um fundo chamado Capitalis Orion, fundo de investimento em cotas, de fundo de investimento multimercado, crédito privado, tá ok? Então é um fundo multimercado, ou seja, pode investir em mais de um mercado, e é focado em crédito privado, ou seja, títulos de renda fixa, títulos de dívida, de empresas privadas. E aqui o exemplo da cota negativa. Então, se vocês forem acompanhando aqui, ó, dia 1 a cota era 9,271, no dia 2 ele subiu. Esse fundo tem um perfil de uma renda fixa, então todo dia o valor da cota está subindo. Então, dia 5 subiu mais um pouco,
Dia 6 subiu, dia 8 subiu, dia 9 subiu, dia 10, aliás, 12, aí tem o final de semana, que não tem o mercado, vai subindo até o dia 14, isso daqui no caso setembro de 2022, e agora sim, ó, cota negativa no dia 15. Então no dia 15 de setembro, a cota caiu. No dia 14 estava 9,30, no dia 15 caiu para 9,08. Então, está aí a queda ou a cota negativa. Se a gente calcular, vou até pegar aqui minha HP12C para a gente fazer ao vivo aqui. Se eu pegar aqui aproximadamente 9,0885, fazer a variação em relação ao dia anterior, 9,3033, divide com menos. Teve uma variação negativa de menos 2,31%. Então, está aqui, essa foi uma cota negativa. Esse é um fundo que teve problema com crédito privado, e vocês estão vendo do dia 15 em diante, só veio caindo aqui a cotação, voltou a subir um pouco no dia 30, mas ó, continuou tendo cota negativa durante todo esse período aí de setembro de 2022. Esse gráfico aqui, eu peguei desse site Mais Retorno. Então, em verde é o desempenho desse Capitalis Orion. Então, ele estava subindo, ó, se a gente vê aqui em verdinho, ele está subindo bonito, tal, praticamente quase uma linha reta, assim, sem muita oscilação, até setembro de 2022. Então, de setembro de 2022, aí ele caiu. Tá ok? Então tem esse tropeço aqui, como a gente viu lá nas cotas da CVM, e aí veio caindo, recuperou depois um pouquinho. Então tá aí essa cota negativa que aconteceu no caso aqui do Capitalis, 15 de setembro de 2022, e aí apareceram outras cotas negativas, ou seja, outras variações negativas aqui no valor da cota. Outro exemplo aqui, esse é de janeiro de 2023, e no fundo, no reserva imediata. Então, é um fundo de renda fixa, é um referenciado DI, ou seja, a ideia dele é ser conservador, acompanhar o desempenho da taxa DI. Então, é um fundo que, quando a gente olha as cotas deles, então, começando aqui de 2 de janeiro, ó, a primeira cota é 1, vocês estão vendo aqui no cantinho, 1,424199. E aí ele vai subindo todo dia um pouco, 1,143, 1,144, 1,45, vai subindo, até que chega tudo bem até dia 12, no dia 13 de janeiro aí tivemos a cota negativa. Então, num fundo DI, o referenciado DI, que é esse no reserva imediata, não é comum a gente ter cota negativa, porque todo dia ele basicamente vai agregando uns jurinhos lá, uma taxa DI de um dia, tá ok? Então ele vai sempre agregando alguma coisa. Quando ele cai, essa cota negativa nesse fundo, é problema. E aqui, do dia 12 para 13 de janeiro, qual foi de 2023? Qual foi o problema? Lojas americanas. Então teve o escândalo das lojas americanas, e aí os fundos de investimento que tinham papéis das lojas americanas tiveram que fazer a marcação ao mercado, então tiveram que ajustar o valor das suas carteiras, porque grande chance de você ter calotes nos títulos das lojas americanas, e foi o que aconteceu com esse no reserva. Então, por isso, ele caiu, e aí, calculando aqui, 1,3,1,8,9,68 dividido pelo dia anterior, que é 1,14,75769, divide 1 menos, é uma variação de 0,75% negativo. Então, você caiu, teve um retorno negativo de menos 0,75%, o que para o nível do fundo DI é muita coisa, tá ok? As taxas de rendimento diárias no fundo DI são pequenas, então esse tipo de queda foi forte relativamente ao que acontece, o que é esperado para um fundo DI. E depois você teve mais um pouquinho de cotas negativas
com esse fundo, justamente até você saber o que acontece com os papéis das americanas. Lá pelo final de janeiro é que voltou a dar uma retomada aqui. Então, repare que do dia 13 de janeiro foi caindo, as cotas ainda foram caindo mais e mais aqui. Pode ser americanas e outros papéis que tinha lá dentro. É um fundo que foi sofrendo muitos resgates por causa dessa confusão. Então, ó, no dia 26 e 27 de janeiro é que houve assim, ó, voltou, deixou de ter cotas negativas e voltou a subir. E vocês estão vendo essa coluna aqui, é a coluna do resgate. Então vejam que é um fundo que praticamente nem tinha muito resgate e tal, era bem tranquilinho. Mas a partir dessa cota negativa, no dia 13 de janeiro, do dia 16 em diante, 13 sexta-feira, aí você tem o final de semana, da segunda-feira em diante, você começa a ter resgates enormes aqui, ó, 280 milhões, 205 milhões, 200 milhões, 105 milhões. Então, um resgate forte atrás do outro. Então, esse fundo aqui, ó, esse no reserva imediata, sofreu muito por causa disso. E agora, mas vejam que são tanto o fundo da Capitalis quanto esse do Nubank, a cota negativa é porque se esperava que ela estivesse subindo tal, e a cota caiu. Então teve a variação negativa, uma taxa de retorno negativa. Agora vamos ver um fundo que teve realmente cota com sinal de menos na frente. Então é cota negativa assim, raiz. Então aqui é só a notícia que apareceu aqui, ó, foi divulgado. Fundos de ações da gestora GWI voltaram a perder mais de 100% do patrimônio, o investidor fica devendo. Então, essa notícia de fevereiro de 2019, quer dizer, e veja a notícia aqui, ó, voltam a perder, quer dizer, esses fundos já perderam de mais de 100% outras vezes. E aqui para vocês verem, também no site da CVM, aqui em fevereiro de 2019, o fundo chama aqui, ó, GWI Classic, Fundo de Investimento em Ações. E aí eu vou descer um pouco mais. Deixa eu aumentar aqui a imagem, só para ficar mais fácil para vocês verem. Então, eu tenho aqui na coluna a cota. Então, dia 1º de fevereiro de 2019, o valor da cota estava em R$ 116.380. Aí, de repente, começa a cair, ó, dia 4, 5, 6, 7, o valor da cota vem caindo. Dia 12, já o valor da cota para 50 mil. E, olha aqui, no dia 14 de fevereiro de 2019, o fundo GWI Classic ficou com uma cota com valor negativo. Então, sinal de menos na frente, quer dizer que ele perdeu o que tinha e algo mais. Então, esse algo mais, os cotistas do fundo de investimento vão ter que aportar dinheiro. E aí, na verdade, vira sempre uma confusão, porque aí o cotista vai brigar com o gestor vai falar que não foi culpa dele, que ele seguiu o mandato, só que aí o gestor se alavancou demais, perdeu muito, mais que se esperava, e vejam que a cota continua negativa aqui. Aliás, esse fundo ele foi depois fechado e já cancelaram ele, porque ele não saiu desse estado de cota negativa. E normalmente depois o que vai na justiça, vai ter numa arbitragem, vai ter uma discussão entre o gestor, a corretora, todos os envolvidos, os cotistas, para ver quem paga a conta ou como divide essa conta aí. Tá ok? Esse fundo, quem quiser conhecer mais a fundo, aí o fundo quer conhecer mais a fundo, entra aqui no site da CVM, nessa tela que eu tinha mostrado, só que aí tem que procurar nesse fundos cancelado. Tá joia? Não é comum ter cotas negativas com sinal menos na frente, tá certo? Como aconteceu aqui com o GWI, mas pode acontecer, por isso estejam atentos ao regulamento do fundo, quanto de alavancagem o fundo pode fazer, ou se ele permite a alavancagem, e se permitir, fique atento, porque esse é um fundo que pode acabar correndo esse risco aqui, tá certo? Então, muita atenção na hora de investir ao que o gestor pode fazer. Muito bom, pessoal. Tá aí o que é cota negativa de uma maneira geral, e a cota negativa pura ou raiz, que é aquela com sinal de menos, que é o pior cenário de tudo. Uma cota negativa já é ruim,
quer dizer que você teve uma taxa de retorno negativa, você perdeu o dinheiro, mas uma cota negativa que eu chamei de raiz ou pura, consignada de menos, é pior ainda, quer dizer que o cotista, o investidor agora está devendo, tá certo? Para o fundo de investimento, que na verdade ele fez alguma operação e está devendo para alguém, e o fundo vai ter que pagar essa conta, ou alguém vai ter que pagar essa conta aqui, tá bom? Até mais!